Tudo bom, galera? Estamos aqui com mais um Jutscast, né? Hoje estamos com uma pessoa especial, um cara que eu admiro, é o cara que está cuidando do nosso dinheiro aqui de Londrina, né? Fazendo muitas coisas pela nossa cidade. Estou com o secretário da Fazenda do município de Londrina, Dr. Éder Pires, que é um prazer imenso ele ter aceito o meu convite, né? É um dia de felicidade, estamos com ele aqui. Vamos falar de terça-feira, dia 15, que foi protocolado o projeto, a lei, né, da liberdade econômica londrinense. E nós vamos falar sobre isso hoje, tá bom? E tudo bom, doutor Éder? Como é que Olá, como André, é que tá? tudo bem, tudo certo, tudo em ordem. Estamos aqui, muito prazer estar aqui com você. Agradeço o convite, uma grande honra para nós também poder aqui discutir, né, esse projeto da Lei Londrinense de Liberdade Econômica. Sim, doutor Éder. A lei federal, né, que é a 13.874 de 2019, né, com certeza foi baseada nessa lei. E, enfim, antes de a gente começar com o nosso questionamento, né, todo, né, sobre a liberdade econômica de Londrina, que é totalmente diferenciada, né, que vai incentivar, talvez o município que mais vai ter incentivo para se abrir uma empresa aqui e beneficiando já as que já existem, né? Falando assim, me diz um pouco sobre a Lei de Liberdade Econômica Londrinense, nossa lei municipal. Tá, bom. O que acontece? Nós, de fato, temos a lei federal, desde 2019, temos a lei estadual, ambas, estadual e federal, elas estão regulamentadas. Nós temos um decreto municipal que também regulamenta as duas leis, a estadual e a federal. Mas, numa análise junto com a equipe técnica, o que nós entendemos é que cabe uma lei específica para Londrina, né? Então, a nossa proposta é a edição da Lei Londrinense de Liberdade Econômica para atender aos requisitos locais, né? Porque nós identificamos que, quando vai no âmbito federal, essa lei ela precisa pensar no Brasil como um todo, né? E são muitas peculiaridades. Quando vai para o estadual, já reduz um pouco, mas ainda tem que pensar em nível de estado. Então, ela não trata as situações locais. Então, quando nós passamos a ter uma lei local, nós temos a condição de realmente avaliar as peculiaridades locais. E não precisamos ficar dependendo da análise que é feita em Brasília, análise feita em Curitiba. Nós vamos fazer análise para o cenário londrinense. E o outro ponto importante que nós também identificamos é que existe o ranking nacional de liberdade econômica. E Londrina hoje não está ranqueada nessa classificação, né, pelo Departamento de Registro de Empresas e Integração. Então, com essa legislação, nós também teremos condição de fazer parte desse ranking, né? E pela nossa prévia que nós temos, Londrina deve estar entre as 10 cidades com a maior liberdade econômica ou com a maior adesão à liberdade econômica no Brasil, né? Então, por isso, essa nossa proposta de ter a Lei Londrinense de Liberdade Econômica. Sim. Estou seguindo o roteiro aqui que fizemos, né? Pode ser até um pouco repetitivo, mas a segunda questão seria, né, eu acho que você respondeu, mas é o vínculo a relação da nossa lei municipal, né, de Londrina, com a lei federal. Então, ela, de fato, ela segue as referências da lei federal, porque é ali que nós tivemos realmente o princípio, foi uma mudança de princípios, de conceitos em nível de Brasil. Mas o que nós tivemos preocupação também, dentro dessa discussão das questões locais, é de ter peculiaridades, né? Então, nós vamos detalhar um pouquinho mais, mas nós temos, por exemplo, ali o cadastro municipal de responsáveis técnicos e legais. Essa condição, por exemplo, ela não consta na lei federal nem na lei estadual. É uma inovação da lei local, dadas as nossas condições. Então, são alguns exemplos que, embora a gente tenha utilizado como referência a lei federal, a lei estadual, nós também trouxemos algumas inovações dentro desse contexto de liberdade econômica. Sim. Nossa, que maravilha. E vai ser uma lei, então, bem específica para beneficiar Londrina. E você falou, né? O nosso secretário acabou de falar que vai ficar entre os 10, né? Pelo pouco que eu sei, eu acho que vai ficar bem ranqueada mesmo. E o terceiro questionamento que eu venho perguntar, quais vão ser as principais garantias e vantagens para o empreendedor, né, que vai empreender aqui em Londrina? Tá. Bom, o princípio geral que nós temos na Lei de Liberdade Econômica é o princípio da boa-fé.
Porque, historicamente, quando a gente fala de empreendedorismo, nós falamos da própria questão tributária, sempre partiu-se do princípio de que o contribuinte é sonegador, de que o empreendedor vai fazer coisa errada, não vai cumprir a legislação. Então, foi muito comum ao longo de décadas partir do princípio da má-fé, ou seja, de que ele vai fazer coisa errada. E a partir daí, o que normalmente se fez? Criou-se normas com diversas barreiras, com diversas questões que dificultavam, de fato, a abertura de negócios, a inserção de novas atividades. Dentro do conceito de liberdade econômica, a gente traz o conceito da boa-fé para, de fato, dizer assim, olha, vamos partir do princípio que todo empreendedor, todo empresário, ele está na boa-fé. Né? Então, com isso, nós tiramos essas barreiras e deixamos a cargo da fiscalização fazer esse acompanhamento. O outro ponto importante ali é a classificação de risco. Nós vamos ter a classificação de baixo risco, médio risco e alto risco. O que isso impacta na prática? Né? A classificação de baixo risco, nós não podemos exigir alvará. Nós falamos de forma prática, né, sistêmica, que nós vamos ter o alvará automático, mas formalmente nós não teremos alvará. Por que nós falamos de alvará automático? Porque há muitos casos de licitação, de contratos, que ele exige o documento formal do alvará. Então nós teremos o documento disponível para o empresário emitir esse documento, o alvará, mas ele vai ser liberado automaticamente. Então, nessa situação de baixo risco, o negócio, a empresa, a alteração de endereço, ela ocorrerá em poucas horas, a depender da situação, até em poucos minutos após a solicitação. Por os casos de médio risco, o que nós vamos fazer? Nós vamos conceder um alvará provisório de 24 meses, ele vai ter 24 meses para regularizar a sua atividade. E, de fato, para o alto risco, aí nós vamos realmente exigir toda a documentação necessária e fazer a análise prévia, porque esse alto risco realmente são atividades, empreendimentos que, na avaliação técnica que nós fizemos, eles têm um alto potencial de risco, de impacto ambiental, de impacto urbanístico. Então, por isso, essa preocupação com essas atividades. Certo, que maravilha, viu? Ou seja, vai desburocratizar totalmente o de baixo risco, né? Em 24 meses para o médio risco e, óbvio, o alto risco, né? Tem que estar legalizado por questões ambientais e tal. Eu vejo uma grande, doutor, subjetividade. O que seria baixo risco? Eu entendo, advocacia talvez não teria risco, né? Porque não ia ter contato com... É subjetivo, né? Tem alguma discussão o que é baixo risco ou o que não é baixo risco? Então, do ponto de vista conceitual, ele até, de certa forma, parece ser subjetivo. Mas o que nós fizemos para fins práticos? Nós sentamos com as equipes técnicas, né, no que cabe ao município, vigilância sanitária e licenciamento ambiental, na Secretaria do Ambiente, e fizemos uma avaliação, isso, na verdade, os técnicos fizeram essa avaliação, né, os servidores, atividade por atividade, levando em consideração histórico de fiscalização, histórico de autos de infração e o próprio risco das atividades. Então, foi feita uma classificação individualizada para cada atividade. Então, nós vamos ter um sistema e uma lista publicada, atividade por atividade, que são os QNAEs, né, o Código Nacional de Atividade Econômica, se ele é baixo risco, se ele é médio risco ou se ele é alto risco. Então, aquilo que aparentemente é subjetivo, para nós ele vai ser totalmente objetivo e transparente. E isso, hoje, o município de Londrina já adota a classificação do Paraná, que são 770 atividades de baixo risco. O Paraná recentemente fez uma reclassificação próximo de 1.000 atividades de baixo risco, mas a nossa avaliação local, nós vamos ter acima de 1.000 atividades de baixo risco. Então, nós vamos manter realmente esse padrão de baixo risco com todos os critérios técnicos levados em consideração. Então, foi uma preocupação muito grande, porque há alguns municípios que colocaram todas as atividades de baixo risco, mas não fizeram essa avaliação técnica, e nós fizemos. Então, a nossa classificação é uma classificação técnica, né? Então, ela estará disponível, transparente para todos os empreendedores consultarem e saberem se a sua atividade é de médio, baixo ou alto risco. Entendi. Muito, muito bem explicado, viu? Bem esclarecedor. A aprovação, como funciona a história dessa aprovação tácita? Bom, o que sempre se tem a preocupação, né? Aquilo que, olha, o poder público, ele está, de certa forma,
impactando a atividade ou inibindo a atividade, criando dificuldades. Então, essa aprovação tácita, ela também está prevista na lei federal. Ela se refere ao seguinte: se o empreendedor ele protocolar toda a documentação necessária para o seu processo e se em 60 dias o município não se manifestar, ou seja, não analisar o processo dele, automaticamente será liberado o licenciamento, o ato público, o alvará, enfim, aquilo que ele solicitou, né? Então, é uma segurança de que o empreendedor não vai ter o seu empreendimento, a sua atividade parada por uma certa falta de resposta do poder público. Então, essa aprovação tácita é isso, é ter esse prazo garantido, né? É claro que nós não queremos utilizar esse prazo, o nosso foco é ter uma resposta mais rápida. Nós já temos alguns exemplos no município que nós estamos chegando próximo aí de respostas de 30 dias, que antes estava na faixa de 200, 220 dias. Então, está previsto em lei, nós vamos buscar não utilizar esse prazo. Mas, se for necessário, o empreendedor tem ali a garantia, a transparência desse prazo que é obrigatório, né, a resposta tácita ali do município. Muito esclarecedor. Agora, doutor, eu pergunto, previsto em lei, né, como funciona o sistema da autodeclaração? Tá. A autodeclaração também é um instrumento que veio pela Lei Federal de Liberdade Econômica, em que ela, tendo o princípio da boa-fé como referência, ela traz a condição de que responsáveis técnicos, né, contadores, engenheiros, arquitetos, técnicos de segurança, enfim, diversos profissionais que atestam ali realmente a regularidade do empreendimento, que eles possam, por meio de uma autodeclaração, afirmar que aquele empreendimento ele está cumprindo as normas, seja normas ambientais, normas urbanísticas, e a partir dessa autodeclaração, o município entende que realmente isso é uma verdade, que acredita nessa autodeclaração e concede o licenciamento, né? Então, em conjunto com isso, o que nós estamos fazendo aqui é criando um cadastro de responsáveis técnicos e legais, que serão as pessoas, os profissionais habilitados para emitir essa autodeclaração. E uma outra inovação que tem no nosso projeto de lei é que esse cadastro ele está passível de suspensão e cassação. Então, eventualmente, for emitida a autodeclaração, numa fiscalização, isso vão ter todos os critérios definidos, né? Numa fiscalização foi identificado que aquela autodeclaração foi uma declaração falsa, isso vai começar a contar pontuação negativa para esse profissional, para esse responsável legal, como eu disse, podendo chegar o caso de suspensão ou até cassação do cadastro dele, onde ele não poderá mais emitir essa autodeclaração para o município de Londrina. Então, também esse cadastro, nós entendemos que ele vai trazer uma segurança. Nós discutimos com a sociedade civil organizada, ele foi muito bem recepcionado, porque de fato entende-se que nós temos que ter uma liberdade controlada, né? Não dá para ser uma liberdade sem o controle. Então é isso que nós estamos fazendo com esse cadastro. Esclarecedor também. Eu acho que você acabou respondendo a outra indagação, que seria, nesse novo modelo, se existia algum tipo de controle e fiscalização. Acredito que foi... Aí são 2 pontos. Então, primeiro é esse cadastro, onde nós vamos ter esse acompanhamento dos profissionais que emitem a declaração. E tanto as questões do baixo risco, que é o alvará automático, né? Ou seja, em poucas horas ali ele vai receber o alvará dele, o licenciamento. Seja do médio risco, que ele tem um alvará provisório de 24 meses, a fiscalização ela é mantida, né? Então, a qualquer momento, esse estabelecimento, esse comércio, essa indústria, esse empreendimento, ele pode ser fiscalizado, e o alvará, por si só, ele já é um licenciamento, e o próprio licenciamento, né, ele já é um ato público precário, ou seja, em eventual fiscalização constatada irregularidade, há previsão legal de cassação, suspensão ou cassação desse alvará. Então, nós não temos nenhuma preocupação, porque eventualmente, olha, então vai liberar, agora não tem mais fiscalização na cidade de Londrina. Não é isso, né? O que nós vamos fazer é não travar a cidade em função de burocracia e de documentação. A fiscalização ela vai ser mantida. E a grande vantagem que nós vamos ter é o seguinte: com essa classificação de baixo risco, nós entendemos que esses empreendimentos eles não oferecem risco. Então, o foco na fiscalização vai ser reduzido. E vai ser concentrado o foco na fiscalização
de fato, para aqueles empreendimentos que nós entendemos que há um grande risco ambiental, urbanístico. Então, a fiscalização ela vai ser otimizada dentro desse ambiente, dessa estrutura que nós estamos criando na cidade de Londrina. Perfeito. E quanto o abuso regulatório, o que você pode me explicar sobre isso? Então, nós também colocamos isso na lei, porque o que é muito comum, né? Serem editadas normas, sejam decretos, as próprias leis ou portarias, enfim, documentos, normas infralegais, que criam barreiras, criam obstáculos que muitas vezes não são necessários, né? E aquilo que eu falei, isso é muito daquele conceito do princípio da má-fé, né? Ou seja, olha, vai que ele está fazendo errado, vai que ele vai fazer errado, vai que ele vai mentir, aí normalmente o que se faz? Começa a criar barreiras. Então o que nós estamos propondo é que toda norma a ser editada no município de Londrina, que ela passe por um processo de análise de impacto regulatório, tanto do ponto de vista financeiro como do ponto de vista operacional. Ou seja, quem for propor aquela norma, aquela legislação, ele vai ter que dizer, olha, realmente vai ter impacto financeiro para os empresários, para os empreendedores, vai ter algum impacto operacional e isso deve ser publicado. Então, de novo, a nossa preocupação com a transparência e, principalmente, não criar legislações que criem traves, criem burocracia. Então, a análise do impacto regulatório vem nesse contexto, nessa estrutura de análise. Sim. O texto da lei também fala sobre inovação tecnológica, né? Como que vai ser isso na prática? Tá. Bom, o que nós temos já implementado são alguns ajustes de sistema, de softwares, né? E o que nós identificamos no mapeamento que nós fizemos no início da gestão é a falta de integração entre as secretarias e outros órgãos, inclusive as secretarias no âmbito do município. Então, hoje, para você ter ideia, para abrir uma empresa em Londrina, para mudar uma atividade, é necessário protocolar um processo na Secretaria de Fazenda. Se tiver licenciamento sanitário, tem que protocolar um outro processo na Vigilância Sanitária. Se tiver licenciamento ambiental, um outro processo na Secretaria do Ambiente. A depender do tipo de atividade, precisa protocolar um outro processo no IPU, que é o nosso Instituto de Planejamento e Urbanização de Londrina. Então, e esses processos, eles tramitam de forma independente, ou seja, eles não se comunicam. Então, muitas vezes, chega para analisar um processo de alvará, não tem licenciamento ambiental, não tem licenciamento sanitário, ele já fez o pedido, só que o processo é indeferido porque não apresentou a documentação e nós não temos esse acesso imediato. Então, o que nós estamos propondo é o uso da tecnologia, da informatização, principalmente para criar processos integrados, né? Então, a lei já traz ali também o sistema integrado de licenciamento municipal, né? Ou seja, é a nossa preocupação também de criar um sistema integrado. E hoje nós já temos uma grande referência, né, já de muito tempo, que é a RedeSim, que é um sistema único em conjunto com a Jusepar, com a Junta Comercial, diversos outros órgãos, como Receita Federal, Receita Estadual, o próprio Corpo de Bombeiros já aderiu à RedeSim também. Então, o que nós vamos fazer é a integração nesse ambiente municipal, com esse sistema municipal, vinculado à RedeSim, que é o que a gente trata como o balcão único, né? Então, vai protocolar um único processo e esse processo vai tramitar de forma integrada em todos os órgãos envolvidos. Hoje isso já acontece parcialmente. O que nós estamos propondo é realmente fazer a integração efetiva de todos os órgãos. Então, o nosso entendimento é que essa modernização tecnológica, novos softwares, a reprogramação dos softwares atuais é algo essencial para essa desburocratização, para, de fato, além de termos a lei, mas também termos, na prática, a liberdade econômica sendo exercida em Londrina, principalmente quando vem do poder público. Entendi. Muito bem explicado. E como que vai ser o diálogo, né, dessa digitalização, dessa inovação tecnológica com os servidores públicos? Na realidade, esse diálogo já aconteceu, né? Esse processo não tem como ser feito sem o envolvimento dos servidores, né? Diga-se de passagem, nós temos uma equipe altamente capacitada na Prefeitura de Londrina, em todas as secretarias. Então, nós temos feito reuniões semanalmente com todas as secretarias envolvidas, tanto Secretaria de Fazenda, Secretaria do Ambiente, Secretaria de Obras, o IPU, Secretaria de Saúde, que é quem está na hierarquia da Vigilância Sanitária, a Secretaria de Planejamento, Orçamento e Tecnologia,
onde nós temos a DTI, que é a Diretoria de Tecnologia de Informação, que cuida dos softwares da Prefeitura. Então, nós fazemos reuniões diárias com os servidores, com a equipe técnica, para discutir esse desenvolvimento e esse avanço, né? Então, e nós já temos tido muito sucesso aí no avanço do sistema, na modernização desses sistemas, além dos próprios de outras entidades, né? Nós temos tido reuniões aí com a equipe de desenvolvimento da junta comercial para fazer o alinhamento dos sistemas, temos tido reuniões com o Corpo de Bombeiros para fazer o alinhamento do licenciamento do bombeiro. Então, nós temos feito esse trabalho, realmente trabalho de integração, tanto entre os servidores da Prefeitura, entre as secretarias, mas também com os servidores e outros entes envolvidos nesse processo. Então, hoje a palavra é integração. Entendi. A estratégia de tudo isso, né? Inovação estratégica, vai ser diferenciada nessa lei, né? Então, o que nós propomos ali também, essa é uma inovação também da lei londrinense, é que nós tenhamos a condição de criar comissões, grupos de trabalhos para projetos estratégicos, né, visando sobre a ótica do município. Mas o que vai ser o que é um projeto estratégico? Nós colocamos lá que assim, nós temos que avaliar eventualmente o impacto que vai trazer do ponto de vista no ambiente de inovação, impacto econômico, impacto social. Então, nós vamos regulamentar isso para detalhar esses critérios, mas a preocupação que nós tivemos é de criar um ambiente favorável para esses projetos estratégicos, e aí a inovação é um dos pontos de referência para essa análise, né? Então, e o que isso vai trazer diferente, né? Nós vamos ter a condição de ter tramitação simultânea, né? Ou seja, o processo vai tramitar em várias secretarias, em órgãos ao mesmo tempo. Nós temos a condição de ter prazos reduzidos, então, justamente por entender que são projetos estratégicos para a cidade de Londrina. Então, é isso que também é uma inovação da lei, essa condição de trazer essas comissões, esse grupo de trabalho para esses projetos estratégicos. Entendi. Agora, vamos uma pergunta muito importante, tá? Quais serão os benefícios concretos de curto, médio e longo prazo, tanto para os cidadãos quanto para os servidores públicos? Bom, os benefícios de curto prazo, mesmo sem a lei, nós já temos tido aí, né, com agilidade na liberação dos processos, como eu disse, modernização do sistema, revisão de processos. A partir da legislação, o que nós já vamos ter em poucos dias ali é a regulamentação da classificação de risco do município de Londrina. Como eu disse, é uma classificação própria, então a lei vai nos dar essa condição de ter uma classificação, ao que tudo indica aí, entre as 10 cidades com a maior liberdade econômica do Brasil. Então, isso vai trazer impacto imediato. Por quê? Porque é a liberação de alvará de forma automática. Nós vamos ter um número maior de alvarás sendo liberados de forma automática. Isso na vida do empreendedor, o que vai acontecer? Realmente ele tendo a condição de abrir a sua empresa, de inserir uma atividade nova o mais rápido possível. E automaticamente, ao fazer isso, ao abrir uma empresa, ao expandir sua atividade, ao ir para um endereço com espaço maior, qual é o impacto para o cidadão? É a geração de emprego, é a contratação de novos fornecedores, é a movimentação da economia londrinense. Então, nós temos esse impacto para o empreendedor, mas para a economia também, nós vamos, de fato, destravar a economia, como já temos feito naquilo que temos envolvido. Então, realmente, o que vai acontecer é destravar a economia, é fazer a economia girar de forma mais rápida, sem a interferência relevante do poder público. Sim. Agora, último questionamento sobre a liberdade econômica londrinense, né? Que, sem sombra de dúvidas, eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser, né, entre as 10, né, talvez até entre as 5, não sei. Mas, assim, é uma pergunta prática. Os empreendedores, tal, qual é o acesso que eles vão ter? Como eles vão saber sobre o alvará, sobre as dúvidas dele? Vai ter algum portal específico para isso? Como que vai funcionar essa parte na prática? Tá. Nós temos algumas opções de ferramentas disponíveis, né? O processo formal, ou seja, eu quero abrir uma empresa, eu quero alterar o endereço, o processo formal hoje ele ocorre pela REDSIM, que é um sistema da junta comercial, onde ele integra, como eu disse, vários entes, Receita Federal, Receita Estadual, bombeiros e o próprio município. Então, o processo formal,
ocorre via Rede Sim, e o primeiro passo é a consulta prévia, onde ele vai lá e consulta. Naquele endereço, eu posso ter essa atividade, eu posso abrir essa empresa, eu posso incrementar uma nova atividade no meu empreendimento. Então, na consulta prévia, ele faz essa verificação. Então, hoje, nós já tivemos uma evolução muito grande na consulta prévia, primeiro, com a aprovação das leis do plano diretor, principalmente a lei de uso e ocupação do solo, no final de 2024, em que nós fizemos a regulamentação agora em 2025, mas nós tivemos uma preocupação muito grande de fazer a regulamentação pensando na sistematização, ou seja, como automatizar essa legislação, e também fizemos uma modernização dos nossos sistemas internos da prefeitura. Então, o que nós já vimos de mudança a partir dessas alterações? Nós tínhamos um nível de resposta de consulta prévia automática de 65%. Hoje nós já estamos com índices de 96%, 97% de resposta automática na consulta prévia. O que significa isso? É aquele empreendedor que ele quer saber se ele pode iniciar uma atividade naquele endereço, naquele local. Em poucos minutos ele tem a resposta, se ele pode ou não pode. Por quê? O próprio sistema já dá essa resposta para ele a partir da nossa base de dados. Nós temos em torno de 170 mil endereços vinculando quais atividades ele pode desenvolver naquele endereço ali. Além disso, nós já conseguimos reduzir o volume de estoque de alvarás em 80%, ou seja, era um processo de alvarás, na verdade em 82%, era um processo de alvarás que estavam pendentes. Nós tínhamos mais de 5 mil processos, quase 5.400 processos de alvarás pendentes, e hoje nós temos, em pouco mais de 6 meses, aí, nós reduzimos para menos de 1.000 alvarás, processos de alvarás pendentes. Então isso, do ponto de vista prático, de novo, é destravando a economia, Tanto que nós já percebemos também esse avanço num indicador em nível Paraná. Tem um indicador da Junta Comercial que é o tempo médio de abertura de empresas e de consulta de viabilidade. Até então, nós vimos ali com períodos de 20, 30, alguns meses até 40 horas desse tempo. Hoje nós estamos com um prazo médio de 1,1 horas de consulta de viabilidade, de resposta, e 2,1 de abertura de registro. No total, 3,2 horas para abrir uma empresa na média em Londrina. E nós passamos no mês de junho a cidade de Maringá. Nós estamos hoje na 3ª posição, atrás de Curitiba e Cascavel. Estamos na 3ª posição à frente de Maringá. Até então, nos meses anteriores, nós estávamos atrás de Maringá. Então, o próprio indicador da Junta Comercial já identificou essa evolução que nós tivemos no município de Londrina. Isso já está acontecendo, isso já é realidade. E em breve, nós vamos ter um avanço muito grande no prazo de resposta do alvará. Nós estamos ali para vencer o prazo de alguns meses e começar a dar resposta, o prazo máximo, em menos de um mês. Nós já estamos assim, em vias de ter essa mudança drástica na realidade de Londrina, que isso nós sabemos, essa questão do alvará é algo discutido na imprensa, pelos contadores, pelos empreendedores, é uma demanda muito antiga que nós estamos resolvendo na cidade de Londrina, e com a Lei de Liberdade Econômica, ela vai facilitar ainda mais esse ambiente, vai criar um ambiente muito mais dinâmico, um ambiente realmente muito mais ágil, muito mais versátil para empreender em Londrina. Sim. Agora, gente, terminando esse tópico da liberdade econômica, já finalizando também o bate-papo aqui com o nosso... Vocês já repararam que nós estamos muito bem servidos na Secretaria da Fazenda com o Éder Pires, que é um profissional que, sem sombra de dúvidas, é um exímio profissional. E hoje é quinta-feira, porém, na última terça-feira, dia 15, essa lei de liberdade econômica londrinense foi protocolada, dia 15, terça-feira. E no dia 21 de julho, saiu na Folha de Londrina o problema de uma dívida imensa de IPTU, que vai ter solução também. E, doutor Éder, quanto esse problema, essa dívida exorbitante do IPTU, que saiu no dia 21 de julho na Folha de Londrina, quais são, já para finalizar, o último tema, quais são as providências a ser tomadas, vão beneficiar essas pessoas que devem, quais são as medidas a ser tomadas? Tá. Bom, aqui é importante a gente tratar
que dentro desse próprio ambiente da liberdade econômica, a própria lei londrinense, o que nós temos procurado é fazer a integração dos secretários como um todo, né? Demais membros da gestão, os servidores e principalmente com a sociedade civil, com os contribuintes, com os empreendedores, né? Então, o que nós percebemos é uma necessidade de mudar a nossa forma de relacionamento com o contribuinte. Então, o que nós estamos propondo imediatamente é um programa de regularização com benefícios muito especiais, né? Sejam benefícios de desconto para pagamento em cota única, mas também com parcelas estendidas. Nós temos lá opções de 60, 90 e até 120 parcelas, ou seja, são 10 anos para pagar a sua dívida. Então, é uma oportunidade única que nós teremos na cidade de Londrina para fazer essa regularização. Anteriormente, nós tínhamos o Profis, que era reaberto todo ano, e agora o próprio projeto de lei do programa Regulariza Londrina, ele já coloca lá, né, o que foi protocolado na Câmara de Vereadores e vai ser apreciado pelos vereadores, a condição de que não tenhamos mais um programa com benefícios nesse nível nos próximos 5 anos. Então, de fato, é a oportunidade única que nós temos para regularizar as dívidas IPTU, ISS e outras dívidas que possuem com o município. Nós vamos realmente sim, ter uma oportunidade especial ali para fazer essa regularização. Então, o projeto está na Câmara, nós já apresentamos aos vereadores, o prefeito foi até a Câmara também para fazer essa apresentação conjunta, para explicar o projeto a eles, explicar aquilo que nós estamos propondo de mudanças. Então, nós acreditamos aí que os vereadores vão aprovar essa lei o quanto antes possível para a gente iniciar esse programa de regularização. Gente, está acabando mais um podcast, tá? Eu peço para vocês seguirem nós, o Judicast, né, que vai estar no link aqui na descrição abaixo. Né? Sigam também a Prefeitura de Londrina, sigam o Dr. Éder Pires, porque o trabalho está sendo muito bem feito. Eu já agradeço o Tiago Amaral, nosso prefeito, que está fazendo um excelente trabalho, diferenciado. Nós estamos em boas mãos nessa cidade. O Dr. Éder, eu tenho ele como amigo, né? É um privilégio estar com um cara desse porte, que eu sabedoria. Londrina é um privilégio ter um profissional desse. E eu agradeço muito, viu, Dr. Éder? Obrigado por você dispor do teu tempo tão corrido, por estar aqui conosco. Eu sei que é por amizade, por carinho a nós, né? E eu só tenho a parabenizá-lo e agradecer muito, viu? Eu também agradeço, André, o convite. É uma honra estar aqui. E sempre que a gente tiver essa condição de vir expor o que nós estamos fazendo, o que nós estamos propondo para, de fato, mudar a cidade de Londrina, no nosso caso aqui, nesse ambiente econômico, nós estaremos sentando, discutindo, como nós fizemos, inclusive, na Lei Londrinense de Liberdade Econômica. Nós fizemos um projeto inicial, convidamos a sociedade civil organizada, também convidamos os vereadores na prefeitura, isso há 3 meses atrás, apresentamos o projeto a eles, oportunizamos que as entidades apresentassem sugestões, recebemos várias sugestões, fizemos alguns ajustes no projeto inicial, para que, de fato, a gente tenha essa gestão compartilhada, que toda a sociedade londrinense possa acompanhar o nosso trabalho, possa sugerir, porque, de fato, o que nós estamos propondo é uma cidade para empreender, uma cidade, além de tudo, né, para que a gente possa viver bem, porque, de fato, aqui é difícil falar, mas nós sabemos que Londrina é amada por todos, né? Nós tivemos recentemente várias reportagens falando de profissionais que saíram para capitais e estão retornando para Londrina devido à qualidade de vida, né? Então, assim, quanto à qualidade de vida, quanto ao espetáculo que é a nossa cidade, nós não temos dúvida. E agora o que a gente está fazendo é criar esse ambiente de negócios também de forma dinâmica, de forma mais facilitada para o empreendedor. Então, Londrina vai explodir de sucesso nos próximos anos. É isso que nós desejamos para a nossa cidade, que a nossa cidade merece. E o que depender da gente, nós estamos lá na Prefeitura, à disposição de todos. Mais uma vez, agradeço, André, o convite, a atenção. Estamos sempre à disposição. Obrigado.